antecede os tempos de Jesus em 1500 anos. Quando é que a Páscoa é instituída por Deus? Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro escritores dos evangelhos do Novo Testamento, vão dizer que a saga da morte de Jesus começa na quinta-feira, portanto no meio da celebração judaica da Páscoa. Isso nos remete ao tempo de Moisés, que viveu 1500 anos antes de Jesus de Nazaré. Vocês vão se lembrar, a nação de Israel era escrava dos egípcios e vivia num tempo de muita opressão. Eles não poderiam comer do fruto do seu trabalho, eles eram oprimidos com trabalho escravo, com muita injustiça, e Deus prometeu que livraria a nação de Israel do seu jugo. E como é que Deus faz isso? Com 10 atos sobrenaturais, que nós conhecemos como as 10 pragas do Egito. E no último dos eventos sobrenaturais, Deus promete que vai levar morte a todo o Egito por causa do seu governo injusto. Só que o anjo da morte passaria por toda a nação e visitaria as casas tanto dos egípcios quanto a casa dos hebreus, e visitaria com morte do filho mais velho, ou seja, o primogênito, aquele que carregaria o nome da família adiante. Mas como Deus puniria o Egito, o regime opressor, sem punir também a nação de Israel, que perderia os seus filhos? Então Deus diz a Moisés: eu vou mandar o anjo da morte, mas para que vocês não sejam atingidos pelo meu julgamento, ordene a cada família de Israel que mate um animal puro, um animal sem manchas, e o sangue desse animal vocês vão passar nos batentes das portas, e este será um sinal para o anjo. Quando o anjo passar vingando e trazendo juízo sobre todos os primogênitos de todas as famílias judaicas e hebreias, quando o anjo vir o sangue do cordeiro nos portais das casas, nessa casa não haverá morte. E foi exatamente isso que aconteceu. O anjo do Senhor julgou a nação egípcia por toda a sua opressão, todo o seu governo injusto, tudo aquilo que causou de mal à nação de Israel, e visitou os primogênitos, aqueles que sucederiam ao trono de Faraó no Egito, com morte. E no dia seguinte o desespero era total no Egito, porque os filhos que substituiriam os pais no governo do Egito já não mais existiam. Mas os filhos primeiros da nação de Israel, os primogênitos, cujas portas tinham o sangue do cordeiro, eles não foram afetados pela morte. O nome desse evento na história de Israel se chamou Pessah, ou Pessat, que quer dizer passagem. Passagem, quando o anjo do Senhor passou ferindo todos os primogênitos do Egito, menos aqueles que tinham nas suas casas a marca do sangue do cordeiro. Depois que isso aconteceu, Deus move-se de forma grandiosa, liberta Israel, eles passam pelo Mar Vermelho e começam a sua jornada pelo deserto para a terra prometida. Mas Deus dá uma ordem a eles. Que ordem é? Todos os anos, durante uma semana, vocês vão se lembrar de como eu libertei vocês do jugo do Egito. Vocês vão fazer uma grande festa, 7 dias. E durante esses 7 dias, mesmo quando vocês tiverem fartura, vocês vão se alimentar só de 2 coisas: ervas amargas, para lembrar que um dia vocês foram escravos no Egito, e pão sem fermento,
porque vocês estarão no deserto, e eu vou cuidar inclusive da saúde de vocês, e vocês vão se lembrar que sou eu, Deus de Israel, que sustento a vida de vocês agora, como sustentei também no Egito. E assim Israel passou a comemorar todos os anos a festa da Páscoa, a Pessach, 7 dias, comendo apenas pão sem fermento e ervas ou verduras amargosas. E todos os anos pais iam contando para os filhos, e os filhos iam contando para os netos, e os netos para os bisnetos, e assim se passaram 1500 anos. E aí nasce Jesus de Nazaré, e dá para a gente imaginar a mãe de Jesus, Maria, e o pai de Jesus, José, contando essa história para um menino Jesus, dizendo: filho, houve uma época que o nosso povo era prisioneiro lá no Egito, e nós fomos muito maltratados, muito judiados, mas o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com a sua mão forte, nos livrou da opressão. E o nome dessa festa que Deus matou os primogênitos dos opressores, os egípcios, mas poupou a vida dos primogênitos hebreus, se chama Páscoa, filho. Páscoa quer dizer que Deus nos libertou da morte e da opressão do Egito. E o menino Jesus cresce com essa história de fé na sua cabeça. E ele se torna um homem. E ele se torna um homem, como foi aqui dramatizado pelas nossas crianças, um homem que andou fazendo bem. Ele curava os enfermos, ele levantava os paralíticos, ele trazia alívio para a alma dos oprimidos. Ele era Deus visitando o mundo dos homens. Só que a vida de Jesus causou também muita inveja, causou muita falta de compreensão do mundo religioso judaico. Os romanos olhavam para ele como alguém que poderia trazer uma nova revolução. E isso fez de Jesus, para muitas pessoas com um coração cheio de maldade, um inimigo em potencial. E é por isso que na plenitude dos tempos, quando Jesus está próximo dos seus 33 anos de idade, ele está pregando no norte de Israel, nas cidades da Galileia. Ele está pregando na região central de Israel, de Samaria. Ele prega a mensagem do Evangelho na Judeia, que é no sul. Mas ele sabe que está na hora dele ir para Jerusalém. E ele sabe que é em Jerusalém que a maldade dos homens, a maldade dos romanos, a maldade dos judeus, a minha maldade vai estar sobre ele. Mas ele marcha corajosamente para Jerusalém. É nessa semana anterior que Jesus passa por Jericó, vê um cego, Bartimeu, clamando por ele, que reconhece nele o Messias e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olha para ele e fala: eu tenho misericórdia de você, eu quero curar você, e você já está curado pelo poder da minha palavra. E Jesus continua andando para Jerusalém. Num domingo anterior à Páscoa, quando a Páscoa está começando a ser celebrada, quando milhares de pessoas estão afluindo para Jerusalém, gente vindo das montanhas, gente vindo do norte, todo mundo quer adorar a Deus na festa judaica da Páscoa em Jerusalém. E é nesse momento que Jesus entra na cidade, no chamado Domingo de Ramos, e as pessoas recebem, como o Leozinho passou aqui hoje, as pessoas pegam as suas bandeirolas e saudam o rei que vem em nome do Senhor, dizendo: Hosanas, aí está aquele que vem libertar Israel da sua opressão e dos seus opressores. Mas a Páscoa vai acontecendo. Segunda-feira, ervas amargas e pão sem fermento. Terça-feira, pão sem fermento e ervas amargas. Quarta-feira, a mesma coisa. Mas então chega quinta-feira. Marcos narra a partir do verso 12, esse episódio único na história da humanidade. E quando chega na quinta-feira, Jesus
sentindo que está próximo o seu momento crucial na história, ele chama os seus amigos. Ele chama João, Pedro, Tiago. Ele vai chamando cada um dos 12 e fala assim: eu quero fazer uma refeição com vocês. Chegou a quinta-feira. Na quinta-feira, além do pão sem fermento e além das ervas amargas, os judeus também comiam o cordeiro assado, o cordeiro pascual. E Jesus se senta com seus discípulos, os seus amigos, e dizem assim: eu desejo muito celebrar a Páscoa com vocês. 1500 anos de celebração de Páscoa pelos judeus. E Jesus fala assim: eu desejei muito comer, porque essa será a última Páscoa. Porque a partir de agora eu quero dar a vocês uma nova lembrança, que não é mais a Páscoa judaica. Agora vocês vão comer pão e vinho comigo, conforme foi dramatizado aqui de uma forma futurística pelas nossas crianças. Pão e vinho. Agora o cordeiro já veio, o cordeiro sou eu. Agora não é mais um animal que será morto pelas famílias israelitas. Agora sou eu que serei dado como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora as ervas amargas e o pão sem fermento é a minha vida em favor de vocês. E eu sou o cordeiro da Páscoa. Agora vocês não vão precisar mais celebrar a Páscoa judaica, porque eu dou a vocês uma nova celebração, a ceia do Senhor. Comam do pão, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Tomem do vinho, isso é o meu sangue que está prestes a ser derramado por vocês. Jesus reúne os seus amigos diante da mesa, dá um abraço em cada um deles, e está celebrada a primeira celebração da ceia do Senhor da história. A última Páscoa judaica é a primeira celebração da ceia cristã. Jesus então se levanta e diz assim: amigos, vamos para um horto florestal aqui perto, que eu queria orar com vocês, porque a minha hora está chegando. Jesus sabe o que está para acontecer, mas os discípulos estão como as crianças mostraram aqui. Eles até começam a orar com Jesus, mas daqui a pouco um cai cansado para um lado, o outro cai cansado para o outro, e Jesus começa a experimentar uma das solidões mais profundas. Aquele que amou os homens, aquele que curou os enfermos, agora não tem ninguém do seu lado, ninguém nem para orar com ele, ninguém nem para dividir o momento de angústia na alma de quem sabe que está indo para a cruz. As horas passam, 3 vezes os discípulos são chamados, 3 vezes eles continuam adormecidos, até que Pedro chega para Jesus: Jesus, a gente está cansado, mas se acontecer alguma coisa para o Senhor, eu jamais vou te abandonar. E Jesus olha carinhosamente para Pedro e fala: Pedro, você não sabe o que você está falando, que vai chegar uma hora que eu vou estar na mão dos homens malfeitores, e você vai me negar, Pedro. Ato contínuo, Jesus está ainda com seus discípulos e amigos. Chegam a guarda do templo judaico, o Sinédrio, homens armados, fortemente armados. Só que Jesus é tão parecido com os seus discípulos, ele é tão comum e extraordinário ao mesmo tempo, que eles não conseguem reconhecer Jesus. Ele não sabe quem é João, quem é Pedro, quem é Jesus, quem são os discípulos. Mas junto com a guarda do templo está chegando o beijo da morte. Judas se aproxima de Jesus e, já mancomunado com os malfeitores, diz: aquele a quem eu beijar, este é o homem que é um perigo para os romanos e para a nação de Israel. E Jesus se aproxima deles e dizem assim: vocês vieram prender a quem? Eu estou no templo todos os dias ensinando,
Eu estou todos os dias curando as pessoas. Por que vocês estão querendo me prender agora? E aí Judas se aproxima, dá um beijo em Jesus. E esse é o beijo da entrega para a morte. Então os guardas tomam Jesus, prendem ele e ainda à noite da quinta-feira levam lá para o Sinédrio, o tribunal religioso judaico. E lá muitas pessoas começam a fazer acusações contra Jesus. Os chefes judaicos começam a acusar Jesus. Outras pessoas aproveitam a fake news do momento e começam a dizer coisas que Jesus nunca fez e acusá-lo de coisas que ele nunca praticou. Mas Jesus sofre calado. Quinta-feira, se aproximando do final, sexta-feira começa. Assim que os primeiros raios de luz começam a brilhar na sexta-feira, que nós conhecemos, sexta-feira da paixão. Paixão porque é o conjunto dos sofrimentos de Jesus Cristo. Então Jesus agora não é levado apenas para o tribunal judaico, mas agora é apresentado diante dos romanos. E dizem: este é o homem que está dizendo que é o rei de Israel. E nós só temos um rei. O nosso rei é o imperador romano. Então Jesus está agora diante de Pilatos. Pilatos olha para Jesus e diz assim para ele: você é aquele que as pessoas estão dizendo que é? Você é o novo rei dos judeus? Você sabe o que isso significa? Se você é o rei dos judeus, você é contra o imperador. Isso é uma sentença de morte para você. Você sabe o que isso significa? Jesus mansamente, Cordeiro de Deus, olha para Pilatos e diz assim: é você quem está dizendo. Pilatos não consegue achar uma acusação contra Jesus, lava suas mãos e entrega Jesus aos seus malfeitores. 9h da manhã, sexta-feira, 2000 anos atrás, Jesus é erguido num madeiro romano. Ele é açoitado de todas as formas. Uma lança perfura o seu lado. Soldados batem no seu rosto e dizem: se você é quem você diz que é, sai daí dessa cruz. Ele é açoitado, ele é agredido, sofrimento intenso, cravos começam a traspassar a sua carne, os seus músculos, os seus ossos, e ele é pendurado numa cruz às 9h da manhã. Sofrimento atroz, 10h da manhã, 11h da manhã, 2 horas perdendo sangue. E essa crueldade se estende ao meio-dia, 1h, 2 horas, até as 3h da tarde. 6 horas pendurado no madeiro romano, onde eram crucificados os ladrões, os assassinos, os bandidos. O Salvador da humanidade é identificado como o pior dos seres humanos. Mas antes que isso se aconteça, meio-dia, a natureza olha para o seu Criador e ela não aguenta ver tamanho sofrimento. E tantos históricos da ciência, como a própria Bíblia Sagrada diz, houve uma eclipse em que todo o ambiente do mundo antigo conhecido escurece durante 3 horas. Do meio-dia às 3h da tarde, trevas sobre a face da terra. Era a natureza protestando contra a morte do seu próprio Criador. Mas quando chega às 3h da tarde, todos os pecados do mundo, todos os pecados da injustiça, o pecado dos judeus em toda a sua história, o pecado dos romanos em toda a sua história, e sobretudo o pecado de todos os seres humanos como eu e você, recaíram sobre o dono da vida. E às 3h da tarde, Jesus diz uma frase que eu e você, pelo menos uma vez na vida já repetimos. Ele olha para os céus e diz assim: Pai, por que me desamparastes? E sabe qual é a resposta de Deus
ao grito de Jesus Cristo é um ensurdecedor silêncio. E sabe por que Deus não responde? Porque se Deus dissesse: não, meu filho, eu vou tirar você aí da cruz, isso significaria que Deus diria sim para Jesus e necessariamente diria não para mim, para você. Porque se Jesus saísse da cruz, se ele não fosse à cruz pagar o preço da injustiça do mundo, eu e você teríamos que ir para aquela cruz, porque jamais a gente poderia se aproximar de um Deus perfeito e santo. Mas o fato de Deus ficar em silêncio para Jesus foi um brado de amor por mim e por você. Foi naquele momento que Jesus disse assim: Pai, por que me desamparaste? Se a gente pudesse ouvir a voz de Deus, a gente ouviria assim: meu filho, eu estou desamparando você, porque eu estou amparando, acolhendo, amando, perdoando e resgatando bilhões de seres humanos que precisam ser resgatados. E é nessa hora que Jesus mais uma vez reúne as últimas forças físicas, olha para os céus e diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a obra que o Senhor me mandou fazer eu já fiz, está consumado. Tetelestai, a obra foi feita, a redenção foi realizada, o meu sangue foi dado, e agora os seres humanos podem se aproximar diante do Senhor, um Deus santo. Os evangelistas vão dizer que nessa hora o véu do templo lá em Jerusalém, Israel, é rasgado de alto a baixo. E por que é que esse véu é rasgado? Porque o culto judaico não era um culto como o nosso. Era um culto em que as pessoas se dividiam em 3 situações. Na porta da igreja ficava o povo comum. Numa segunda divisão ficavam o chefe, ou melhor, os sacerdotes de plantão, aqueles que abençoavam os povos. E num terceiro lugar mais reservado, só entrava um sacerdote uma vez por ano, depois de fazer um sacrifício de purificação de si mesmo. Esse lugar representava a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Nenhum ser humano poderia entrar, só um sacerdote, uma vez por ano, depois da purificação. E se você sabe qual foi o véu que foi rasgado? Foi justamente esse véu que eu e você não poderia entrar no Santo dos Santos. Mas quando Jesus diz assim: está consumado, nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito, esse véu é rasgado. Sabe o que isso significa? Que agora pecadores, gente fraca como eu e você, gente problemática como eu e você, gente que não quer pecar, mas peca, ou gente que quer pecar e peca, mas se arrepende, agora não precisa ficar de lado de fora. Nós somos acolhidos dentro da casa de Deus, dentro do Santo dos Santos. É por isso que os autores do Novo Testamento vão dizer assim: aproximem-se do trono de misericórdia, porque por causa de Jesus, agora vocês estão aceitos na presença de Deus. Amém, gente? Agora não terminou por aí. Se Jesus apenas morresse por mim e para você, Jesus morreria como um mártir. Jesus morreria como dezenas de pessoas morreram por seus países, por suas famílias, por sua religião. Mas o que acontece no sábado? Jesus é morto. José de Arimateia, um homem generoso, vai a Pilatos e diz: eu quero que esse homem não fique com o corpo dele comido pelas aves, como os romanos costumam deixar. Eu tenho um túmulo novo, eu quero que Jesus seja colocado no meu túmulo. Ele é autorizado. E autorizado ele vai e coloca Jesus, são 6 horas da tarde. Começa o sábado judaico, ninguém trabalha, ninguém faz mais nada. Começa o sábado pela manhã, ninguém faz nada. O que há é reflexão, o que há é medo do futuro, o que há é os discípulos dizendo:
O nosso mestre não era o Messias, porque o Messias não morre. Nós mais uma vez acreditamos em alguém que veio na nossa Palestina dizendo que era Cristo, mas se ele morreu, ele não é o Cristo, ele não é o Messias. Mas eu quero dizer para você que a história não termina nem na sexta-feira da morte e nem no sábado guardado pelos judeus. Porque nas primeiras horas do domingo, quando as primeiras luzes do sol começam a bater na Palestina de 2000 anos atrás, as mulheres que estavam aqui representadas do lado de Jesus foram levar aromas e perfumes para colocar no túmulo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, uma luz está sobre o túmulo, e de pé está um anjo que diz assim: não tenham medo, porque aqueles que vocês vieram procurar como morto, já está vivo, porque ele ressuscitou. Não procurem como morto aquele que está vivo, porque ele ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, tudo ganhou um novo significado. Talvez você está me ouvindo e você nem é cristão, nem é evangélico, e você está dizendo assim: pastor, mas o que significa isso que Jesus ressuscitou? Ora, o fato de Jesus ter ressuscitado prova uma coisa central. Por que é que você pode confiar nele? Por que Jesus é superior a Buda? Por que Jesus é superior a Maomé? Por que Jesus é superior a Maria? Por que Jesus é superior a qualquer ser humano que já existiu? Porque os melhores seres humanos que já existiram, todos morreram. E por melhores que eles foram, eles morreram em seus pecados. Prova é que eles não ressuscitaram. A Bíblia diz que o salário, ou seja, o resultado do pecado é o que, gente? A morte. A prova que nós morremos e ficamos mortos é porque nós temos pecado. Mas se o pecado é retirado, ou se o pecado não existe, não pode existir morte. Por que a morte não pôde reter Jesus? Por um simples motivo: porque ele não tinha pecados. É por isso que a gente admira Maria. É uma grande mulher, mas Maria tinha pecados. A prova, ela não ressuscitou. A gente admira gente como Gandhi, porque foi um grande homem, mas ele tinha pecados. A prova, Gandhi não ressuscitou. Agora a prova que Jesus é singular, que só ele pode ser o salvador dos homens, só ele pode reconciliar os homens com Deus, é que a morte não pôde detê-lo. Por quê? Porque ele viveu uma vida absolutamente justa, e Deus reconheceu a sua virtude, sua justiça e a sua vida sem pecados, e o resgatou da morte para a vida eterna, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém. É isso que é Páscoa. Significa que agora a morte não tem mais poder sobre mim e sobre você. Todos aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Deus está limpando dos pecados, lavando com o sangue de Jesus, e nós somos apresentados a Deus como limpos, santificados e prontos para viver uma vida eterna. Amém? Isso não é maravilhoso? Agora a morte de Jesus trouxe uma nova era, e assim eu termino a minha mensagem de hoje. A ressurreição de Jesus trouxe o poder da ressurreição para dentro do nosso mundo. Isso quer dizer que muitas coisas podem estar mortas na minha e na sua vida. Por exemplo, a sua esperança pode estar morta, e é por isso que Jesus Cristo está aqui hoje, para ressuscitar a esperança na sua vida. Por exemplo, o perdão pode estar morto na sua vida. Você pode estar passando ano após ano, Páscoa após Páscoa, com seu coração aprisionado, porque você não conseguiu esquecer coisas do seu passado.
mas o poder da ressurreição está hoje aqui para libertar você e trazer vida abundante para você. Do que você precisa ser liberto hoje? Seja lá o que for, Jesus Cristo veio para dar poder para libertar você e trazer a você uma nova existência. Você agora não é só uma criatura de Deus, você é filho e filha amado de Deus. Isso quer dizer que agora você tem posses, você tem um nome, você tem um poder espiritual. Agora você não anda sozinho na sua jornada espiritual. Você é um filho e uma filha amada de Deus, a quem Deus chama lá do meio das suas mortes, levanta você e diz assim: assim como eu levantei o meu filho, eu levanto você do lugar onde você está. Vem, entra para o banquete do Senhor, entra para o reino de Deus, entra para viver uma nova vida. Deus está chamando eu e você. Assim como as crianças celebraram a ressurreição de Jesus Cristo, e o mundo vibrou, porque um novo poder entrou no nosso mundo, esse poder está disponível para mim e você. Você crê nisso? Do que é que você precisa ser liberto? Quais as mortes que tem na sua vida que precisam de ressurreição hoje? É um atestado do médico que matou a sua esperança. O poder da ressurreição está aqui hoje para você. Foi uma notícia ruim no meio da sua família, está gerando você tão preocupado que parece que todas as coisas morreram. Aquele que ressuscitou está aqui para levantar você para a vida hoje. Será que são os seus pecados que têm oprimido você e você tem sentido o pior ser humano do mundo, sem jeito? Pois é, o perdão da ressurreição e o poder da ressurreição vai pegar você pela mão e levantar e dizer: porque Jesus ressuscitou, Ele está trazendo poder para ressuscitar também a sua vida e as áreas da sua vida. Do que é que você precisa? O Filho de Deus está aqui hoje, e assim como Ele levantou do túmulo, Ele quer pegar você pela mão e dizer assim: vamos caminhar agora. Agora você está perdoado. Agora você pode começar de novo. Agora você recebeu o perdão de Deus, e o perdão de Deus vai se refazer na sua vida de tal forma que vai haver perdão da família, perdão dos amigos, perdão de todos os lados. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deu o sangue dele pela sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Eu queria orar com você nessa celebração de Páscoa, para que esse domingo não fosse apenas mais um domingo que você está celebrando. Você não veio num encontro social, nem numa missa cristã. Você veio para receber o poder da ressurreição, que tira o homem e a mulher das suas mortes e levanta ele para viver uma nova vida, a vida da ressurreição. Foi assim que Jesus restaurou Pedro. Ele se encontra com Pedro e fala assim: você me ama, Pedro? Aí Pedro fala: Jesus, eu te amo. Segunda vez Jesus fala: Pedro, você entende o que significa me amar? Assim como eu dei a minha vida por você, talvez precise da sua vida, Pedro. Senhor, eu amo. Mas quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, você está disposto a abrir mão dos seus confortos, dos seus títulos, do seu dinheiro, das suas propriedades, de tudo que você abraça? Você está disposto a me amar mais do que todas essas coisas? Pedro olha para Jesus e fala assim: Jesus, tu sabes que eu te amo. E Pedro estava falando a verdade, porque a história do cristianismo mostra que chegou uma hora que Pedro era tão intrépido no Império Romano, que ele pregava a imperadores, pregava a polícia, ele pregava a homens violentos, com uma coragem tal que quando prenderam ele e falaram: Pedro, você vai morrer do mesmo jeito que o seu Salvador, você vai para a cruz romana, Pedro. Aquele Pedro fujão de outrora, agora é um Pedro que sabe que tem dentro de si o poder da ressurreição. Então ele diz: pode me levar à cruz.
E os romanos levam ele para a cruz, para ser crucificado como seu mestre Jesus. Mas Pedro fala assim: eu tenho um último pedido a fazer. O meu mestre morreu numa cruz, em pé. Eu não sou digno disso. Vocês querem me matar? Podem me matar. Mas por favor, me coloquem de cabeça para baixo, que eu não tenho a dignidade do meu mestre. Isso acontece com gente cujo poder da ressurreição invadiu a alma. Gente que sabe que agora existe um poder dentro de si que é maior do que todas as coisas. Porque se alguém te abandonar, se um pai te abandonar, se uma mãe, se um filho, se um esposo, se uma esposa, se alguém te abandonar, você sabe, Jesus Cristo jamais vai abandonar você. É por isso que no texto sagrado é dito assim: pode uma mãe abandonar um filho recém-nascido? E a gente diria, isso é um absurdo. Mas a Bíblia dirá assim: mesmo que isso seja possível, jamais você será abandonado pelo amor de Deus que há em Cristo Jesus. Isso dá segurança para você? Se dá segurança para você, se você quiser, fale para alguém que está perto de você assim: o poder da ressurreição mudou tudo. Agora diga com uma convicção daquele que recebeu a palavra de Deus: a última palavra não é dos políticos, não é dos médicos, nem dos professores, nem dos poderosos, nem dos imperadores. A última palavra é do Cristo ressurreto. E sabe qual é a palavra dele? Ele tem vida eterna para você. Receba o poder da ressurreição em nome de Jesus. Amém.